Mais uma conversa franca, em apontamento para as Jornadas Mundiais da Juventude. Hoje temos connosco a Joana Bacelar Vergi. Muito obrigado por estares connosco, Joana, antes de mais. O tema que aqui nos traz é o futuro do mundo a partir de hoje. Enfim, é um tema de facto onde cabe de tudo um pouco. Eu vou começar por pedir à Joana para se apresentar. Ela, no plano estético, já está a fazer ali uma semi-apresentação, não disfarçando a sua costela de escotismo. Mas, Joana, diz-nos um pouco quem tu és e de alguma maneira também se perceberá pelo teu trajeto na relação com o mundo, com a Igreja, com o planeta, com a cultura, porque é que estás aqui e porque é que tem sentido esta nossa conversa sobre o presente e o futuro. Muito obrigado, João. Bem, então. Muito obrigado eu, João, pelo convite. É com enorme gosto que estou cá. Então, como disseste muito bem, sou a Joana, tenho 29 anos, sou de Cascais e sou escoteira. Sou escoteira desde os 12 anos e, portanto, o percurso já vai longo e, neste momento, para além de estar como chefe de secção, da 4ª secção, num agrupamento de Cascais, para quem não é escoteiro e não percebe esta linguagem, acompanho, portanto, jovens dos 18 aos 22 anos no meu grupo local de escoteiros, neste caso em Cascais. E a nível nacional, a nossa associação tem 62 mil membros, portanto é a maior associação de juventude do país, uma associação católica e, portanto, estou responsável pelo Departamento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, portanto, da Associação do Corpo Nacional de Escutas. A título voluntário, também tenho um trabalho, sou a gestora do projeto, do programa On Campus, da Fundação Americana Halt Price, e, portanto, giro um programa em 120 países, e é fantástico poder fazê-lo. Portanto, o meu background é na área de Ciência Política, sou licenciada em Ciência Política e mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional. E assim, uma coisinha que eu vos possa dizer sobre mim é que viajei um bocadinho, estive em 72 países e, portanto, creio que tenho assim um bocadinho uma visão global do nosso planeta e daquilo que são os maiores desafios que o mesmo atravessa. E foi precisamente por isso que decidi dizer sim a este desafio de coordenar este departamento de sustentabilidade dentro desta que é a minha casa, o CNE, o Corpo Nacional de Escutas. Obrigado, Joana. Julgo que foi uma apresentação muito sintética por um lado, mas bastante diversa. E eu começava por pegar precisamente esta questão das tuas viagens, do mundo e do privilégio que tens também da ousadia e da aventura. Imagino que essas viagens impliquem também tanto entusiasmo quantas aventuras curiosas e até risco. Mas uma coisa que eu te perguntava, imagino que também terás visitado países bastante pobres, não é? E uma vez que também se adivinha, por seres escoteira e não só, dá-me ideia que por seres humana e principalmente uma humana em idade jovem, certamente iremos falar também de ambiente e, portanto, de desenvolvimento sustentável. Mas uma das coisas que às vezes me ocorre é a seguinte: eu pedia-te para comentares isto à luz da tua experiência e também como é que tu verias isto no futuro. Eu tenho 55 anos e neste momento faço algumas opções voluntárias de austeridade em termos de consumo e até de viagens. Falaste de viagens, eu também viajei muito, mas hoje, por exemplo, quando posso, evito viajar para não poluir tanto, etc. E tenho sempre este raciocínio quando faço isto. Aliás, mesmo quem é austero não tem que ser vaidoso disso, porque há um problema nesta austeridade, que é: eu sou austero hoje depois de ter tido o privilégio de poder consumir, e às vezes demais. Eu posso me dar ao luxo de dizer, não vou viajar tanto porque já tive o privilégio de viajar muito, não é? Não vou consumir tanto porque não preciso, mas é verdade que já tive o privilégio
de consumir muito. E quando eu penso nos países mais pobres, das duas uma, ou eles conseguem fazer logo um curto-circuito humanista, que eu acho muito difícil, ou é muito complexo pedir a crianças ou adultos que estejam na Indonésia, no Brasil, em alguns países de África, e falar-lhes em contenção para o desenvolvimento sustentável, porque muito legitimamente essas pessoas hão de querer fazer experiências de extração que nós deste lado do mundo já fizemos, não é? Como é que tu vês, à luz da experiência que tens, esta questão? Então, em primeiro lugar, obrigada pela pergunta, e concordo com todas as tuas observações. É importante nós percebermos que nós, enquanto cidadãos, somos responsáveis, sim, mas os nossos governos, enfim, as nossas... Tudo aquilo que nos rodeia também é responsável, ou seja, as outras instituições, nós sim como cidadãos, e podemos dar-nos ao luxo, como disseste muito bem, fazer este tipo de escolhas, mas nem tudo são escolhas nossas, portanto, também tem que haver alguma pressão sobre, especialmente os governos, os municípios, enfim, toda essa massa. Mas por outro lado, obviamente que nós enquanto cidadãos temos um papel, enfim, fulcral em tudo isto. Eu estava-me a lembrar agora que me falavas disso, de uma viagem que eu fiz quando estive na Índia, e estava, portanto, naqueles comboios que todos nós vemos nos filmes e que são exatamente como parecem, e eu estava Para o ali cheiro, sentada... não é? Nos filmes não colhemos o Sim, cheiro. é exatamente. E portanto estava sentada, estava sozinha, entretanto chegou uma família, sentou-se, e começaram a comer, a partilhar pratos de plástico, e ofereceram-me um. E eu, claro, quer dizer, não ia ser desagradável, ainda por cima grande parte da população é vegetariana e eu também sou, e portanto ali foi ouro completamente, porque dava perfeitamente para me integrar e nem sequer tinha que dizer que não como isto ou não como aquilo, comia tudo aquilo que eles comiam, e portanto aceitei o prato e comi com eles, e foi extremamente agradável, porque falei sobre, enfim, tudo aquilo que os rodeia, não é? Um bocadinho diferente do que nos rodeia a nós aqui, mas no fim da refeição, a mãe pegou nos pratos todos, como se estivesse a levantar a mesa, e lançou-os pela janela. E eu fiquei aterrorizada. Eu pensei, bem, isto não era nada disto que eu estava à procura. Quando aceitei o prato, não fazia ideia que o prato ia pela janela, se calhar não teria aceito, e portanto a seguir pensei, isto é algo que qualquer um de nós pode fazer, sendo rico ou pobre, qualquer pessoa, enfim, desde que seja educada para tal, pode ter este tipo de comportamentos e pode realmente ter comportamentos mais sustentáveis. E portanto eu achei engraçado, porque a seguir veio a filha e disse à mãe, não mãe, isto não se faz, estás a poluir. E eu achei aquilo extraordinário, porque às vezes são as gerações mais novas que já aprendem este tipo de conceitos na escola, e que já percebem que sim, que nós podemos fazer a diferença. E portanto ser a filha a ensinar a mãe, eu achei aquilo, enfim, delicioso. Mas claro, olhei para o lado e realmente a linha toda estava completamente cheia de lixo, e portanto eu acho que cabe muito também ao papel dos educadores. Um educador pode ser qualquer pessoa, mas pronto, também especialmente o papel que as escolas podem ter, e cada vez mais garantir acesso a todas as pessoas de ir à escola, que eu sei que ainda não é um dado como garantido, não é, para toda a gente, mas tem-se feito esforço, e cada vez mais pessoas podem ir à escola, portanto podem ter acesso a este tipo de educação. E não só na escola, nos colégios também aprendemos este tipo de coisas. Claro, é verdade, não, eu até aproveitava a experiência que contas para corroborar isso. Eu suspeitamente também acho que a educação é a grande alavanca de tudo isto, e é curioso, tu sendo escoteira, apesar de tu estudaste ciência política, e aliás começaste por dizer que, para além destes comportamentos individuais a que todos somos convocados, como mandato humano, nós também, adicionalmente, como mandato cristão, de cuidar da casa comum, há aqui uma instância
que é política e económica, bem entendido, e política no melhor sentido dos termos, porque se eu e tu, e porventura a maioria da população ocidental e quem nos escuta, entendemos através da tua experiência que é na escola e na educação que porventura se alavancam os sistemas, isso implica decisões políticas, não é? No melhor dos sentidos, para que se aposte precisamente na educação em vários países, não é? Como é que tu vês na tua atividade, ainda com este lastro do desenvolvimento sustentável, a importância de jovens, concretamente, na influência da gestão política à escala global, para que estas preocupações com o planeta, com a educação, com os valores humanos, etc., possa acontecer. Tu sentes-te uma atriz, digamos assim, desse exercício que nós precisamos de fazer humanos para que se construa um mundo melhor, influenciando as instituições, no trabalho que fazes, etc. Qual é a relevância que dás a isto tudo? Eu acho que cada pessoa pode ter um papel fulcral, e nós jovens ainda maior, porque nós vamos estar cá por mais tempo. Nós somos jovens hoje, mas somos os adultos da amanhã. E, portanto, eu acho que é muito importante nós garantirmos que toda a gente tem acesso a uma educação de qualidade, e toda a gente saiba realmente o que fazer e o que é que está em causa. Porque eu acho que muitas das vezes o grande problema é nós não temos noção daquilo que nos rodeia. Eu, como te digo, se eu não tivesse viajado tanto, provavelmente não tinha noção dos problemas que existem ao meu lado, dos problemas que existem no outro lado do mundo. E eu sei que posso ter um papel relevante a garantir que posso resolver ou ajudar a resolver os problemas. E, portanto, eu acho que a primeira parte é sempre importante nós percebermos o que é que está em jogo e quais são os desafios dentro da nossa comunidade, dentro do nosso país, dentro do nosso continente, dentro do mundo, e como é que nós podemos agir, na verdade. E eu acho que nós jovens temos assim ideias brilhantes, não estou a dizer que as pessoas mais velhas não tenham também, porque têm, mas acho que ainda temos assim um impulso especial para querer lutar pelas coisas e temos mais tempo de vida à partida também para o fazer. Portanto, eu acho que os jovens têm mesmo um papel muito, muito, muito essencial nesta luta. E digo luta porque é uma luta, porque se nós não cuidarmos do nosso planeta, da nossa casa comum, como nos pede o Papa Francisco, quem irá fazê-lo, não é? E, portanto, eu acho que à volta do mundo, nós enquanto jovens temos um papel muito maior do que se calhar nós podemos pensar, porque nós podemos sim ainda dar a volta, mas temos que começar a atuar já. E para isso precisamos, como dizíamos e falávamos, das instituições, precisamos também de ter meios para o fazer, ou seja, não é só dizer tu és jovem, força, faz qualquer coisa, não. Nós temos que ter os meios para o fazer, nós temos que saber como fazer, onde fazer, e aí eu acho que organizações, associações como os escuteiros e como tantas outras, e a Igreja que nos chama também a dar a nossa opinião, eu acho que sim, que é por aí, é essa via. É garantir que todos nós podemos ter uma opinião, mas todos nós podemos fazer também qualquer coisa, porque às vezes perdemos um bocadinho a falar só e faltam muito as ações em si. Claro, os pequenos gestos e grandes gestos capazes de muito. Olha, eu gostava de falar um bocadinho sobre escuteiros e vou-te dizer aqui deste lado, eu nunca fui escuteiro, mas tenho neste momento o meu olhar eclesial, principalmente sobre o fenómeno da catequese, que é um fenómeno muito delicado em igreja, e falo pela negativa da falência das metodologias doutrinais junto das crianças. Eu nunca tendo sido escuteiro, ganhei nos últimos anos uma simpatia adicional pelo escutismo, pelas possibilidades que tem de realizar a catequese que eu acho que importaria hoje, que é uma catequese de grande cumplicidade com as questões da terra e do ambiente
e portanto, de síntese entre a espiritualidade que a proposta cristã encerra e a relação com o cotidiano, com o tempo, com a terra. Portanto, aqui vai o piropo primeiro ao escotismo, enfim, naturalmente aqui vais-me subscrever, não sei até se por modéstia nem poderás dizer tanto como eu disse. O que às vezes se pode também observar no escotismo, por ser um movimento de grande amplitude, é que também aqui e ali diz-se, e eu também já pude observar, que há depois também às vezes um perigo, digamos assim, de o escotismo estar tão cotidianizado e tão ligado à prática que as questões de natureza espiritual, digamos assim, a própria consciência cristã, ficam também às vezes muito esbatidas, como se fossem uma questão secundária. Como é que tu vês tudo isto? Por um lado, estas potencialidades, que eu imagino que subscreves, mas se reconheces também esta crítica, que tu até farás de dentro e de forma melhor, e esta atenção que o escotismo, para realizar esta sua missão, deveria ter também para não deixar de valorizar e de colocar em cima da mesa a questão espiritual e o lastro cristão, óbvio que convém ter em conta. Então, em primeiro lugar, acho que é importante fazer aqui uma distinção entre catequese e escotismo. O escotismo não deve nunca substituir a catequese e as nossas crianças e jovens que estão dentro do movimento devem andar na catequese e, portanto, há sempre este acompanhamento espiritual portanto, ou seja, qualquer escoteiro deve andar na catequese. Mas também qualquer escoteiro deve retirar os ensinamentos que tem na catequese e implementá-los no escotismo. Nós fazemos isto de uma maneira que nos foi ensinada há mais de 100 anos pelo nosso fundador, Baden-Powell, que nos dizia sempre para ter algumas coisas em conta. Uma delas é a vida na natureza, ou seja, nós, enquanto escoteiros, queremos viver em plenitude com a natureza, com e para a natureza, garantindo que deixamos também um mundo melhor que o encontramos, que também foi isso que o nosso fundador nos pediu. E, portanto, quando falamos disto, estamos a falar da nossa casa comum e sempre interligada, obviamente, com a parte religiosa também. Outra coisa que fazemos bastante é incutir, enfim, os valores, não é, da Igreja e, portanto, aí estamos também, enfim, a trazer a fé aos nossos escoteiros. Uma parte importante que eu acho que se calhar pode faltar, e se calhar era a isso que te referias quando falavas da catequese, que é a parte também do aprender fazendo, ou seja, às vezes podemos falar muito da religião em si, mas se não a praticarmos vai ser difícil percebermos do que é que estamos a falar e, portanto, tudo aquilo que são os valores que nós queremos incutir, fazemos-lo através de jogos, de dinâmicas, dos nossos tão famosos acampamentos e, portanto, é garantir que os jovens e as crianças vivem em plenitude com a natureza e aprendem fazendo eles próprios, não estando nós, como às vezes acontece na escola, que o professor fala e os alunos ouvem e às vezes é um bocadinho por aí. Não, nós aqui o que tentamos fazer é trazê-los para o palco. Eles são os grandes atores. Sim, para a vida. Joana, tu estavas a dizer na escola, mas às vezes é também na catequese. Quando eu percebi o que tu disseste, distinção entre catequese e escoteiros, mas eu queria ir um pouco mais longe. Eu queria dizer que algumas catequeses, mesmo sem escotismo, poderiam mimetizar essas características do escotismo, de ir para a natureza, de aprender fazendo e de viver aprendendo a fé e aprendendo a fé vivendo. Portanto, eu queria mesmo pôr a possibilidade de uma generalização, pelo menos de algum ímpeto proto-escotista nas catequeses, porque senão elas ficam muito doutrinais, em sala de aula, em teoria, e esse está um assunto muito delicado. Embora eu perceba o que tu disseste, acho que se pode ir um pouco mais longe nesse sentido de inspiração, digamos.
Sim, sem dúvida, João. Nós usamos, portanto, um método de educação não formal. A educação formal é aquela que nós conhecemos, não é? Da escola. A informal é aquela que nós temos com os nossos amigos, com os nossos familiares, e depois temos este in-between, digamos assim, esta educação não formal, que consiste realmente em garantir que eles têm, pronto, digo, neste caso os escoteiros, mas poderia adequar-se, obviamente, a uma catequese. Há muitas organizações que usam também esta metodologia, que é, portanto, garantir que conseguimos retirar aqueles que são os nossos objetivos de uma maneira, digamos, mais simpática, de uma maneira em que eles próprios se envolvem e aí vão gostar mais. Por norma, é isto que acontece. Vão retirar mais, vão gostar mais, vão conseguir conviver mais, vão aprender mais uns com os outros. E, portanto, eu acho que sem dúvida que esta metodologia pode ser utilizada aqui e nas catequeses e em qualquer lugar, na verdade, quando estamos a falar de educação. E de educação na fé, particularmente porque a fé é uma coisa que se vai colhendo, vivendo, não é? E, portanto, a cumplicidade entre fé e vida dá um bocado de valor a isso. Olha, nós estamos a caminho do fim, eu perguntar-te-ei depois sobre o futuro, mas antes ia colocar-te a seguinte questão, também baseada tanto quanto possível na tua experiência. É curioso verificar que estes aspectos, estes dinamismos do desenvolvimento sustentável, que tem genes nas Nações Unidas, claro, para mim e para ti também tem, obviamente, uma raiz judaico-cristã, mas que são universais e são partilhados por uma grande parte da população, e tu certamente te cruzas e entrecruzas com pessoas que estão também nesta linha do desenvolvimento sustentável. Umas têm uma filiação religiosa cristã, outras terão porventura também alguns embalos religiosos de outras crenças, outras não terão crença nenhuma, mas é curioso, eu adivinho que haja um espaço de grande diálogo ecuménico e interreligioso, incluindo não crentes, nessas parcerias. E como é que tu vives isso, não é? Essa constatação que eu adivinho que tenhas também, de não serem precisos os rótulos religiosos, obviamente tu não os escondes, mas haver aqui um espaço de fraternidade interreligiosa, intercultural muito grande a propósito do desenvolvimento sustentável. João, excelente pergunta. E portanto, como é que nós podemos viver em paz nesta interculturalidade que é o mundo? É possível. Portanto, quando nós falamos em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, estamos a falar de um conjunto de 17 objetivos que foram traçados por 193 países do mundo. Países cristãos, países budistas, países hindus, países muçulmanos, enfim, países de todo o tipo de religião, com todos os tipos de religiões, todos os tipos de crenças ou não crenças, mas nós temos valores universais e nós temos também de cuidar da casa comum universalmente. E, portanto, todos somos chamados. E se todos os países concordaram em ter estes 17 objetivos e várias metas para os conquistar, é porque só pode funcionar globalmente. E não foi só, enfim, escolher estes 17 objetivos em comum, mas foi também garantir que todos nós podemos trabalhar para eles. Obviamente que alguns países vão ter alguns objetivos que considerem mais importantes do que outros, alguns destes 17, mas é importante saber que estamos a trabalhar para todos eles globalmente. E é importante também percebermos que nem todos os países têm as mesmas necessidades, nem todos os países enfrentam os mesmos desafios, mas globalmente estamos a fazer um esforço importantíssimo para garantir que temos um planeta sustentável. Isto quer dizer que podemos garantir que as próximas gerações vivam tão bem ou melhores que as nossas. E se forem só os católicos ou só os muçulmanos a tratar disto, posso dizer com certeza que não chega. Temos que ser todos. E temos a sorte de estar
com as Nações Unidas, ou seja, temos a sorte de ter uma organização como as Nações Unidas para nos proporcionar e para nos dizer quais são realmente as linhas orientadoras para este futuro mais sustentável. Acho que é importante reforçar que quando falamos em sustentabilidade não estamos só a falar de ambiente, quando falamos em sustentabilidade estamos a falar de 3 pilares importantíssimos, que é o pilar ambiental, claro, o pilar social, e quando pensamos na encíclica do Papa Francisco da Fratelli Tutti, podemos ir beber muito daí A para ecologia também... sistémica, não é? Não é só a ecologia Exatamente. do planeta, é a ecologia social também. Exatamente. E o terceiro grande pilar, que é a economia, e portanto estes 3 pilares aliados a garantir que temos paz no mundo e que temos instituições eficazes e que conseguimos trabalhar em parceria, é assim a poção mágica para conseguirmos um mundo sustentável, mas realmente só com todos. Isto não dá para fazer sozinhos. É verdade, mas é interessante experimentar que é universal este mandato, por isso é que também a encíclica Fratelli Tutti foi tão acolhida, porque ela é bastante cristã, mas como convém a tudo o que é cristão, bastante humana e universal, não é? Diríamos nós até católica, no melhor sentido dos termos. Muito bem, Joana. Olha, estamos a chegar ao fim. Eu ia agora pedir-te, se bem que a gente andou a falar aqui um bocadinho de futuro, um apontamento mais ou menos pessoal sobre o tempo que vivemos e principalmente sobre o futuro. Eu imagino que não o consigas fazer sem convocar a esperança, mas é verdade que a esperança às vezes também não é fácil, e eu e tu vivemos aqui com algum privilégio, desde logo material, mas também cultural, e muito mais. Mas o que é que tu recomendarias a quem é mais novo, principalmente, que vive em paradigmas às vezes de grande precariedade, de grande insegurança e incerteza em relação ao futuro, ao planeta? Às vezes parece que as coisas nos esmagam, que o futuro é sombrio, falamos em pontos de não retorno que nos assustam. Como é que tu conjugas a realidade deste mundo difícil para a tua geração, mas apesar de tudo um futuro que tenha esperança? Como é que tu te colocas nesta questão? Posso começar por dizer que há 10 anos estava a sair da faculdade exatamente com essa mentalidade de o que é que me espera e agora, e estudei, e fiz, e aconteci, e não vou ter trabalho, e não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu faço. É possível sim, há que trabalhar muito, não vou negar, é preciso fazer um trabalho, ou seja, aqui a poção mágica, digamos assim, é dar-nos aos outros, confiarmos, termos confiança no próximo, termos confiança em nós também é uma parte bastante importante, trabalharmos muito, pedirmos ajuda sempre que necessário, rezar também é importante, e eu acho que sobretudo é acreditar que nós conseguimos dar a volta e realmente trazer mais ao mundo. Eu acho que às vezes não temos noção da capacidade que nós temos de fazer a diferença, e eu não tinha esta noção da capacidade que eu tinha enquanto uma só jovem de fazer a diferença, mas fui lutando, fui percebendo que realmente trazendo mais comigo, juntando-me a equipas, juntando-me ao escotismo neste caso, juntando-me a coisas que me façam sentido e que me façam ter uma missão neste mundo, que eu acho que também é importante, percebemos qual é que é a nossa missão, o que é que nós andamos cá a fazer, e isso vai-nos dar alguma orientação, sem dúvida. Portanto, eu acho que todos nós podemos fazer a diferença, se calhar eu posso fazer a diferença mais na área que me possa interessar, mas qualquer pessoa que tenha interesses noutra área pode fazer a diferença no mundo. E acho que estamos cá também para servir o mundo, para servir os outros, e para o deixar melhor do que o encontramos. Portanto, é encontrar esse caminho, cada um vai fazendo à sua maneira, obviamente, não perder a esperança, ela está sempre lá, e portanto, eu acho que
darmos a conhecer e aceitarmos a ajuda do próximo e saber que há sempre alguém que está lá para nós, porque está, às vezes só não conseguimos ver, e levar a vida com positividade, digamos assim. Acho que é bastante importante, ainda que tenhamos, obviamente, muitos desafios pela frente, e vou dar aqui também um apontamento. Quando eu era mais nova, enfim, quando eu tinha 10 anos, o meu irmão nasceu com um problema grave, teve sempre, numa cadeira de rodas, não podia ir enfim, não aprendeu a ler nem a escrever. Hoje, graças a Deus, tem 20 anos, e eu sempre olhei para isto de uma forma de que bom que é que ele tem uma família ao pé dele, que bom que é que posso ser esta ajuda extra, e não como podia ter feito, não é? Como coitadinho ou qualquer coisa assim. Portanto, eu acho que às vezes também parte muito de olhar para o copo meio cheio em vez de olhar para ele meio vazio, e pensarmos sempre o que é que nós podemos fazer mais para deixar o mundo melhor. E vamos nos sentir completos, e vamos nos sentir bem connosco mesmo, ainda que possamos estar a ser um bocadinho egoístas, porque nos vamos sentir bem a fazer coisas boas, mas eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que seria assim. Muito bem, e oxalá as Jornadas Mundiais da Juventude sejam um pretexto também para cultivar essa esperança, não é? Essa ideia que, a partir da experiência do teu irmão, me dizias de tentar crescer a partir de todas as experiências, interpretando a realidade como o próprio espírito que nos convida a sermos pessoas melhores e a fazermos um mundo melhor e dar esse sentido à nossa vida. Que as Jornadas Mundiais de Juventude sejam também um hino para isso, não é? Acho que eu e tu temos essa aspiração e esse desejo, não é? Sem dúvida. Muito sem bem. dúvida. Muito obrigado, Joana. Está bem? Tudo bom para ti? Obrigada eu, Foi João. um gosto.